segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com grande solenidade, a Igreja encerra o tempo sagrado da Páscoa com esse acontecimento singular. A palavra Pentecostes, do grego, significa literalmente a 50ª, ou o 50º dia. É uma festa que remonta ao pré-judaísmo. As suas raízes encontram-se no paganismo. Há 50 dias estávamos aqui celebrando os louvores pascais, quando, me recordo, fiz um histórico da festa da Páscoa, que antes do significado judaico, aquele que recordava a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito para a terra prometida, era uma festa agrícola. Por ocasião da passagem, Páscoa significa passagem, do inverno para a primavera, da estação inviável para a agricultura e para a pecuária, para a estação viável, onde o rebanho era colocado na relva. Antes, durante o inverno rigoroso, como costuma ser no hemisfério norte, o rebanho ficava protegido. Também os agricultores partiam para a semeadura. Então, o homem, antigo religioso por natureza, celebrava agradecendo aos deuses. Estamos no pré-judaísmo. Estamos numa época em que se acreditava na existência de muitos deuses. Estamos numa época em que o monoteísmo, a crença na existência de um único Deus, ainda não tinha se revelado na história da humanidade. Isso acontece com Abraão, 1800 a.C. Pois bem, 50 dias depois da semeadura, alguns vegetais, algumas plantas, depois de terem germinado, já começavam a apresentar os primeiros frutos. Esse mesmo homem que 50 dias antes havia semeado, ia para o campo e fazia as primeiras colheitas.
o que a Bíblia chama de primícias. É a raiz antiquíssima do que nós entendemos por dízimo. E esses primeiros frutos eram apresentados a Deus. Pois bem, quando o homem fazia as primeiras colheitas, não de todas as plantas, porque nem todas crescem, nem todas chegam à maturidade, nem todas possibilitam os frutos ao mesmo tempo. Algumas antes, outras depois. Mas o 50º dia já possibilitava a primeira colheita. Esse mesmo homem se dirigia a Deus e apresentava parte daquilo que ele colhera. Aliás, as primícias eram reservadas a Deus, ou aos deuses. Muito obrigado por ter nos possibilitado aquilo que vai garantir o nosso sustento, aquilo que vai nos alimentar. Pois bem, pulemos agora para o monoteísmo, a Páscoa judaica celebrada na mesma época da passagem do inverno para a primavera, que no hemisfério norte sempre acontece entre março e abril, no 14º dia do mês de Nisan, lua cheia. Por isso a Semana Santa sempre é de lua cheia. Celebrou-se a Páscoa do Senhor. O sentido já o afirmamos: um cordeiro sem mancha, ervas amargas, pão sem fermento, preparado às pressas. Tudo isso que devia ser comido, porque o anjo exterminador passaria. As casas em cujos frontais estivesse o sangue do cordeiro, o anjo exterminador não entrava. Isso significava que naquela casa moravam judeus, enquanto que as casas que não tivessem esse sangue, elas seriam visitadas pelo anjo exterminador, que acabou matando todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho do faraó. Depois desse terrível acontecimento, o faraó foi amolecido no seu coração por Deus e os hebreus partiram. O Senhor Deus, portanto, estamos no capítulo 12 do livro do Êxodo, instituiu esta celebração que há de ser renovada todos os anos, no primeiro dia de lua cheia do mês judaico de Nisan, entre os nossos março e abril, para recordar a passagem Páscoa do cativeiro do Egito para a terra prometida, a terra que jorra leite e mel. 50 dias depois que o povo partiu do Egito, parou aos pés do Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte, onde Deus entregou-lhe as tábuas da lei, selando assim a aliança que ele havia prometido fazer em Abraão, e lhe entrega a Moisés as tábuas da lei. É a festa das cabanas, ou também chamada das tendas. Israel, até a entrada na terra prometida, os hebreus sempre armavam tendas, e quando partiam, desarmavam as tendas. Tratava-se ainda de um povo nômade, um povo que não se estabilizara, porque não tinha terra. A festa das cabanas, também chamada de festa do pacto, festa do compromisso, festa da aliança. Pois bem, então, Pentecostes, a festa do 50º dia, tem relação com a Páscoa, assim como a colheita tem relação com a semeadura. Então, já temos dois significados da Páscoa e de Pentecostes. O significado pagão, deixemos de lado, e o significado judaico. Pulemos agora para 1200 anos depois da saída do povo da terra do Egito para a terra prometida. Jesus, nosso Senhor, Deus que se encarnou, quis celebrar a sua Páscoa no mesmo dia, nos mesmos moldes dos judeus. Só que o significado agora da Páscoa não é mais da passagem do povo do cativeiro do Egito para a terra prometida, mas é a passagem da pessoa de Jesus no meio dos homens, encarnada, passagem que agora vai experimentar uma passagem particularíssima. Ele que passou
daquilo que era próprio de Deus, a invisibilidade, a intangibilidade, a intocabilidade de Deus, assumiu a carne no ventre de Maria. Agora essa carne vai fechar Páscoa, passagem da vida terrena para a morte e da morte para a vida, a ressurreição do Senhor. E foi precisamente isto que norteou, e agora para nós cristãos é o significado fundante, principal desta festa judaica. Não mais no sentido, não mais nos moldes, ainda que no Antigo Testamento temos uma prefiguração, uma preparação, uma profecia para a Páscoa cristã. E o Senhor ressuscitou, permaneceu conosco durante 40 dias, instruindo os apóstolos, recordando tudo o que ele dissera, tudo o que ele fizera, preparando a igreja para que ela fosse a continuadora de sua obra. E Jesus, e esse é o tema do domingo passado, antes de subir ao céu, pede aos apóstolos que não se afastem de Jerusalém, porque seria-lhes dado dentro de poucos dias, o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de nosso Senhor na Judéia, na Samaria e em toda a Galileia. Esse é o tema da primeira leitura do domingo passado. E uma promessa: João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É esta realidade que merece agora a nossa breve consideração. Nós cristãos somos monoteístas, cremos em um só Deus, como os judeus e como os islâmicos, mas não falemos dos islâmicos, porque eles são a terceira religião monoteísta, é a religião mais recente, que foi criada por Maomé no século VI, no ano 622, século VII da era cristã. Essas três religiões professam a existência do único Deus. A única religião que professa a trindade na unidade de Deus é a religião cristã. E é Jesus Cristo quem revela essa novidade, que não é conflituosa com a fé no único Deus do Antigo Testamento. Não há contraposição entre unicidade de Deus e diversidade de pessoas em Deus. No Antigo Testamento, é verdade, não se encontra uma única afirmação que comprova explicitamente a Santíssima Trindade. Há sinais, há vestígios. Competirá a Jesus. Será graças a Ele que nós saberemos, que a igreja espantada, mas crente e dócil, aceitará o que Ele vai dizer. Primeiro, que Ele e o Pai são uma única realidade, que Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Diversas vezes nosso Senhor Jesus Cristo revela isto para os apóstolos, que no princípio se escandalizam, os judeus mais ainda, e em algumas ocasiões ele até quase foi apedrejado, quase foi lapidado. Vide, por exemplo, quando ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. Uma afirmação ousada para aquele tempo, uma afirmação blasfema para os judeus, porque Jesus se identificou com Deus. Jesus disse que era eterno com Deus. Jesus era Deus. Quiseram lapidá-lo, não conseguiram. Uma das causas do constante conflito, da raiva crescente e do desejo dos seus desafetos de vê-lo morto, é porque ele constantemente disse que ele veio do Pai, que ele é um com o Pai, que ele é Deus, que tem prerrogativas divinas, e o provou por sinais, por palavras, por prodígios, por milagres contundentes, abundantes. Mas esse não foi o único escândalo. Curiosamente, na véspera de sua morte, somente na véspera, Jesus dedicará parte do seu discurso a essa realidade, o Espírito Santo. Por isso nos proponho ao longo da semana uma leitura de 3 capítulos do Evangelho segundo João. O capítulo 14, o 15 e o 16. Ali existe talvez nos Evangelhos a catequese mais profunda, mais completa acerca do Espírito Santo. A grande
e da pessoa do Filho. Escutemos, por exemplo, a frase de Jesus: importa a vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. E se ele for enviado, ele vos levará à verdade plena. Ele vos recordará tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz. Em outra passagem, ainda no capítulo 16, ele convencerá o mundo acerca do pecado que consiste em não crer em mim, acerca da justiça, porque vou para o Pai e porque não mais vivereis, e a respeito do julgamento, porque este julgamento consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado, já foi vencido. Uma pessoa distinta do Pai e do Filho, que tem personalidade, que tem identidade, que não é a pessoa do Pai, se bem que procede do Pai e do Filho, que procede do Filho e também do Pai, e que não é a pessoa do Pai, nem é a pessoa do Filho. Eis a grande surpresa: em Deus, que é uno, existem três pessoas. Se voltarmos um pouco ao Antigo Testamento, e aqui não é o momento de fazer uma teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento, esta realidade aparece onipresentemente, desde o primeiro livro do Antigo Testamento até o último, que é o livro do profeta Malaquias, cujos últimos versículos, aliás, tratam de uma profecia: eis que eu enviarei Elias, sobre ele repousará o Espírito, o mesmo Espírito de Elias habitaria nessa personagem misteriosa, que nós sabemos é João Batista, que vinha preparar os caminhos do Senhor. Todo o Antigo Testamento está perpassado dessa doce presença. Assim, por exemplo, no segundo versículo da Bíblia, assim começa a palavra de Deus escrita: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já no começo da criação, o Espírito é protagonista. É Ele quem transforma o caos, desordem, em cosmos, em ordem, em harmonia. O Pai cria por meio do Filho, na força do Espírito Santo. A Bíblia fala, o Antigo Testamento fala muitas vezes de o Espírito do Senhor, mas não se sabe com clareza se se trata de uma força de Deus, de uma realidade que procede de Deus, sem dúvida. O que não se tem certeza, o que não amadureceu ainda, o que não é claro no Antigo Testamento, é se essa realidade que purifica, que conforta, que ilumina, que aquece, que protege, que infunde no coração o dom da fortaleza, se essa realidade é Deus ou não. Assim, por exemplo, na profecia de Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3, a profecia sobre o Messias: um rebento de Jessé brotará, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E os dons do Espírito são citados. Esses 7 dons entoados, elogiados na sequência que acabamos de ouvir depois da segunda leitura de hoje: entendimento, inteligência, fortaleza, discernimento, piedade, temor do Senhor, sabedoria. Pois bem, o Espírito é o prometido de Deus para renovar a face da terra. Cantamos ainda há pouco o salmo, que é extremamente ilustrativo, é uma catequese tremenda a respeito do Espírito: enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Existe já uma consciência no Antigo Testamento de que Deus opera a sua obra por meio do seu Espírito. Repito, não se sabe no Antigo Testamento se esse Espírito é Deus ou não. É Jesus quem vai no revelar. Pois bem, todo o povo de Israel, na compreensão da palavra de Deus, na fidelidade, na obediência à palavra de Deus, o Espírito Santo é, por assim dizer, um princípio operativo. Por meio dele, Deus age em nós. É o Espírito quem concretiza, quem atualiza, quem realiza a obra de Deus na nossa vida.
particularmente significativas são as profecias dos profetas do pós-exílio, a saber, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e tantos outros, onde se percebe que Deus prepara uma nova aliança para o seu povo. Tirará do interior do homem um coração de pedra e em seu lugar colocará um coração de carne. Ele gravaria, ele escreveria no coração do homem a sua lei, não mais em pedras, como no Monte Sinai, quando o Senhor entregou a sua lei a Moisés. Chegaria um dia em que Deus gravaria a sua palavra no coração dos homens. E são tantas as profecias que também fazem alusão ao Espírito, os ossos ressequidos, que adquirem depois do hálito da vida de Deus. Deus sopra sobre esses ossos e eles adquirem vida, símbolo da humanidade morta que seria reanimada, vivificada, santificada por essa realidade chamada Espírito Santo. Assim Israel, no término da antiga lei, aguarda o Messias e crê que o Messias instaurará uma nova aliança mediante o Espírito Santo. Jesus dá-nos a conhecer que o que os profetas disseram sobre o Messias e sobre o Espírito adquiriu um pleno significado, chegou ao seu mais absoluto cumprimento. Pois bem, agora peguemos o significado da Páscoa judaica e de Pentecostes judaico para a Páscoa cristã e Pentecostes cristão. Eu vos disse que o Pentecostes judaico tem relação com a chegada do povo partindo do Egito até o pé do Monte Sinai, a festa das cabanas, o momento em que Deus entrega a sua lei em pedra ao povo. Agora, o Espírito Santo não mais grava em pedras, mas no nosso próprio coração, a pessoa de Jesus. A graça da sua paixão, morte e ressurreição. É Ele quem traz até a nossa vida o Cristo ressuscitado. E com o Cristo ressuscitado, traz-nos também o Pai. É Ele, por que não dizer, que presentifica, que operacionaliza, que concretiza a presença do Pai por meio do Filho que por nós morreu e ressuscitou. O Espírito Santo é o atualizador. Ele é a última instância de Deus em nossa vida. Se o Pai vem até nós por meio do Filho, é na força do Espírito que o Filho que veio do Pai chega até nós e é aceito em nossa vida mediante a fé. Dei uma olhada na primeira frase da segunda leitura de hoje. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. É por meio do Espírito, é na graça do Espírito, é na força do Espírito que cremos, que aceitamos Jesus, que vivemos na graça, que aceitamos que o Espírito Santo nos tire das trevas, conforte o nosso coração, nos ilumine, nos aqueça quando estamos frios, nos tire do poder de Satanás quando estamos sob os seus auspícios, quando estamos no pecado mortal. Enfim, o Espírito Santo é o tudo de Deus em nós, sem o que nada podemos fazer. Se Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, também é próprio afirmar que sem o Espírito Santo, esta é a primeira frase da segunda leitura de hoje, é impossível dizer que Jesus é o Senhor. Amados, temos agora uma olhada mais ou menos atenta e minuciosa na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, porque ela narra esse grande acontecimento. Repito, o contexto é de uma festa judaica, a festa das cabanas, a festa da comemoração da aliança que Deus realizou com o seu povo no Monte Sinai, entregando-lhe as tábuas da lei. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dê uma olhada rapidamente agora ao mesmo lugar. Que mesmo lugar é este? O mesmo no contexto do Evangelho de hoje. Só que o Evangelho de hoje narra o que aconteceu 50 dias antes. Ocorre que quem está
esse é o lugar tanto da aparição do Evangelho que acabamos de ouvir, como da solenidade de Pentecostes, justamente para mostrar a íntima ligação entre Páscoa e Pentecostes. Ambos aconteceram no mesmo lugar. Na Páscoa estavam apenas os apóstolos. E não eram 12, eram 11, porque Judas já havia se suicidado. Judas se suicidou no mesmo dia em que Jesus morreu, nós já sabemos. Estavam apenas 11. Porém, o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos narra que eram 120 pessoas. Número sugestivo. 120 equivale a 12 vezes 10. 12 é o número dos apóstolos, portanto, símbolo do novo povo de Deus, redimido em Cristo na força do Espírito. 12 também, o número das tribos do Antigo Testamento, das tribos de Israel. Lembram do número dos eleitos no Apocalipse, capítulo 7? 144 mil. 144 mil. 12 mil de cada tribo de Israel. É uma simbologia a dizer, no céu estão representantes de todas as tribos, raças, línguas, nações, etc. Isso faz lembrar alguma coisa da primeira leitura? Dê uma olhada. Como é que nós escutamos na nossa própria língua? Nós que somos, vamos contar, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Aqui o número transcende o número 12, justamente para mostrar que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, para que ela proclame as maravilhas de Deus a todos os homens. Aqui a igreja, pela primeira vez, inicia a sua missão sem receio, sem temor, sem dúvida, desassombradamente, corajosamente, impetuosamente. O Espírito Santo é a impetuosidade de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. São Lucas é muito cauteloso e muito prudente, e também muito bíblico ao narrar Pentecostes de forma parecida com dois grandes acontecimentos do Antigo Testamento. O primeiro é o acontecimento do Monte Sinai. Voltemos 1200 anos do dia de Pentecostes e vamos ao Monte Sinai. No capítulo 17 do livro do Êxodo, depois que Israel, o povo, para ao pé do Monte Sinai, Moisés sobe sozinho. Josué sobe até um pouquinho, mas não vai até a presença de Deus. E aí acontece uma teofania, isto é, Deus se manifesta com uma tempestade, com raios, trovões, com uma fumaça e com um vento impetuoso. Pentecostes é descrito de forma parecida. É muito interessante. Porém, a questão das línguas de fogo era para ser bem compreendida, porque o Espírito Santo quis repousar sobre todos os presentes em forma de língua de fogo. É preciso que nós compreendamos um outro fenômeno que aconteceu talvez 400 mil anos antes, o episódio da Torre de Babel. Todos vocês sabem que a humanidade pecou e o seu pecado clamou aos céus. Só havia um justo na face da terra, Noé. Deus então pede a Noé que construa uma arca, e ele colocou na arca sua esposa, suas filhas e seus esposos, e um casal de cada animal que ele encontrou na face da terra. E fez chover 40 dias e 40 noites. Esse número também é significativo. Lembram da quaresma? Lembram quantos dias Jesus jejuou, não comeu nem bebeu no deserto? 40 dias. Pois bem, passado o dilúvio, Noé solta um animal para ver se existe já vida na face da terra depois do dilúvio. Uma pomba, símbolo do Espírito Santo. Até que a pomba volta com um ramozinho, indicando que havia vida. Isso também tem uma simbologia para nós.
essa pomba símbolo da vida nova, da renovação dos padres da igreja, vão enxergar como uma imagem do Espírito Santo. E não por acaso, quando Jesus foi batizado nas águas do Jordão, o Espírito Santo, depois que ele saiu da água, apareceu em forma de quê? De pomba. Pois bem, ocorre que pouco tempo depois do dilúvio, a humanidade voltou a pecar. Só que agora o pecado assumiu proporções, digamos assim, solidárias, proporções gigantescas, porque toda a humanidade se uniu e disse: façamos uma torre que chegue ao céu. O homem quis ser como Deus. De novo, uma reatualização do pecado original. E o Senhor, vendo aquela empreitada absurda, aquela pretensão estúpida de a humanidade chegar a Deus sem Deus, e pior, querer ser Deus sem Deus, o Senhor então desceu e confundiu o coração deles. Eles que no princípio falavam uma única língua, a linguagem da arrogância, que os levou a construir uma torre, um zigurate. Depois, no decorrer da obra, eles já não se entendem, eles não se falam, cada um fala uma língua e todos se dispersam. Agora vocês entendem porque o Espírito Santo quis descer sobre eles em forma de línguas de fogo. O fogo é um só. Se nós acendermos nossas velas, se tivéssemos vela aqui e fôssemos acendê-las nesse círio, o fogo do círio, o fogo da vela seria o mesmo. Ele se reparte, mas não deixa de ser uma única realidade. E se cada um de nós estivesse com sua vela acesa, cada fogo de cada vela seria procedente do mesmo fogo do círio pascal. Pois bem, a linguagem de Pentecostes é uma linguagem glossolalia. Glossolalia é o fenômeno segundo o qual glossos, multiplicidade, lalos, língua, glossolalia, muitas línguas. Só que aqueles que pregam, pregam na sua língua, só que os ouvintes entendem cada um na sua própria língua. É o oposto de Babel. Se Babel é divisão, Pentecostes é unidade. Se Babel é separação, Pentecostes é comunhão. É o Espírito da unidade, é o Espírito que congrega a comunidade. É São Paulo quem diz: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E na segunda leitura de hoje, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada, e aqui vale a pena cravar os olhos no versículo 7, a definição de carisma, dada pelo apóstolo Paulo, que dedica, aliás, todo o capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, à pessoa do Espírito Santo e à sua obra. O que é um carisma? São Paulo define com precisão cirúrgica: é uma manifestação do Espírito em vista do bem comum. O Espírito se manifesta na face da terra, particularmente pelos carismas, que são capacidades, que são dons, que são presentes de Deus, que habilitam o homem a pensar, a dizer, a fazer aquilo que agrada a Deus. São tantos os dons que não é o momento aqui de recordá-los. Vejamos, por exemplo, apenas alguns: o dom da fé, o dom da esperança, o dom da humildade. Vejamos aqui outros carismas: o carisma de consolar o outro, o carisma de rezar, o carisma de ensinar, o carisma de falar em línguas, de orar em línguas, de interpretar as línguas, o carisma da cura interior, o carisma da cura física, mas também o carisma do discernimento, o carisma da presidência, particularmente concedido pelo Senhor aos pastores da igreja. Não há conflito entre os carismas, porque todos procedem do único Deus. Assim, amados, e aqui já concluo a homilia, olhemos para esse divino consolo que acalma, para esse maravilhoso hóspede da alma, para esse doce alívio na nossa aflição,
e digamos com a igreja: ó Pai dos pobres, vinde, dai aos corações esses dons já citados. Sem vós, ó Espírito Santo, tudo são trevas, tudo é receio, é medo, é espanto, é angústia, é aflição, tudo é sujeira, tudo é secura, tudo é enfermidade. Mas contigo, ó Espírito de Deus, presente pessoal do Pai e do Filho, o nosso coração se alegra, se enche da graça do Pai que nos concedeu por meio da ressurreição do Filho. Tu, ó Espírito Santo, que nos santificas, sê a nossa presença constante em nossa alma. Jamais, ó Espírito, te afaste de nós, porque sem ti, como seríamos? Como existiríamos? Dá-nos a compreensão quando tudo parecer confuso. Dá-nos a alegria quando a tristeza e a aflição invadirem o nosso coração. Sustenta o homem frágil quando, diante das ciladas do inimigo, ele parecer cansado e talvez até tentado a sucumbir diante do desânimo e do desespero. Ó Espírito, que concedido à Igreja, nos apóstolos e nos seus sucessores, os bispos, e também nos colaboradores necessários, tu nos perdoas no sacramento da penitência, instituído por Jesus no dia da Páscoa, o primeiro dia da semana. Dá-nos a graça da consciência profunda da gravidade do pecado. Dá-nos o dom do santo temor para sentirmos nojo daquilo que ofende a Jesus e ao seu divino Pai. Dá-nos a graça da perseverança final. Dá-nos a graça da alegria de professar a fé. Dá-nos a graça de irradiar aos outros a beleza da ressurreição, de traduzirmos em nossa existência terrena o brilho da ressurreição de Cristo. Brilhe em vossa vida, brilhe a luz de Cristo, para que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Ó doce auxílio da nossa alma, habita no nosso coração sempre. Ilumina-nos, santifica-nos e dá-nos a graça de, pela fé nesta vida, professar que Jesus é o Senhor, de inspirados, iluminados, protegidos, aquecidos, renovados, testemunhados para a glória do Pai, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo, nosso Senhor, doador dos 7 dons, doador do Espírito, que nós professamos Deus com o Pai e com o Filho por todos os séculos dos séculos. Amém.